A paz do Senhor, meus queridos, graças a Deus, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos cubra com a sua graça, com as suas santas mãos. Eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus na primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo de número 2, o verso de número 1, quando o apóstolo diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado é algo horrível. Deus odeia o pecado nas suas diferentes manifestações. Ele ama o pecador, porém odeia o pecado. Por causa do pecado, os homens padecem dores, enfermidades, tristeza e, por consequência, a morte. O pecado, desde que entrou no mundo, ele fez uma devassa muito grande. Ele separa nações, separa amigos, separa famílias, separa o Criador da sua criatura. O aviso solene é: filhinhos, não pequeis. Aonde o pecado entra, ele traz os efeitos mais terríveis e as consequências mais nefastas na vida de uma família, de uma sociedade, de um indivíduo ou até dentro da igreja. O apóstolo João está nos dando um aviso bem solene, um alerta, dizendo: filhinhos, não pequeis, não fique vivendo na prática do pecado, porque o pecado ele tem trazido tantas dores, tantos males. A Bíblia diz que é o nosso pecado que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Quando o homem peca, ele se afasta da comunhão com o seu Senhor. Quando o homem peca, ele se afasta de Deus. O pecado traz tristeza, o pecado traz desânimo, o pecado traz angústia, o pecado traz dor, o pecado traz a morte. O conselho divino é: arrepende-te dos teus pecados. Todos nós temos que nos arrepender. Pecado não é para ser escondido, é para ser confessado. Pecado não é para ser escondido, é para ser abandonado, deixado. Quantas pessoas vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida distante de Deus, fazendo e acontecendo, e acha que estão enganando o Criador, pelo fato de ter um carro bom, uma casa boa, pelo fato de estar prosperando na vida, e acha que Deus está alheio a tudo isso. Não, Deus não está alheio a tudo isso. Não adianta você viver uma vida de pecado, viver no pecado e querer depois esconder isso, disfarçar, porque nada se oculta aos olhos do Criador. Deus conhece tudo que tu faz, tudo que tu pensa. Você pode esconder do pastor, da esposa, do esposo, do irmão, da irmã, da sua mãe, do seu pai, de quem quer que seja, mas dos olhos de Deus ninguém se escape. O conselho de Deus é que você largue esse pecado. Você não pode ficar vivendo uma vida dupla. Não, você não pode ficar vivendo uma vida dupla. Você não pode ficar vivendo de qualquer jeito na casa do Senhor. Muita gente que acha que prega, que canta, ou que dizima bem, ou que faz obras de caridade, e acha que ele pode fazer isso e ficar vivendo à vontade. Ei,
Escute o que eu vou te dizer. Pregar é uma coisa, ser crente é outra. Ensinar é uma coisa, ser salvo é outra. Não basta ser pastor, tem que ser salvo. Não basta ser pregador, tem que ser salvo. Não basta ser líder, tem que ser salvo, tem que ser liberto do pecado. E João está dizendo, filhinhos, não pequeis. E João está dizendo, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que perdoa de todos os pecados. Jesus tem poder para perdoar teu pecado. Jesus quer perdoar seu pecado. Confessa a Ele os seus pecados, as suas transgressões. E abandone uma vida dupla. Abandone uma vida longe de Deus. Larga o teu orgulho. Tem gente que diz assim, não, eu vou morrer assim, eu vou levar esse pecado para o túmulo. Não faça isso. Se arrependa dos teus pecados. Volte-se para o Criador, que quer te perdoar. Em nome de Jesus. Se arrepende dos teus pecados. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas é melhor te salvar com uma palavra dura do que ficar massageando o teu ego. Nós fomos chamados para pregar uma mensagem profética da parte do Senhor, uma mensagem de arrependimento, não uma mensagem para agradar os meus ou os teus ouvidos. E a mensagem de Deus para nós é: arrepende dos teus pecados, confessa a tua transgressão, abandona, porque a Bíblia diz, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, esse alcançará a misericórdia. Então, hoje Deus está te dando uma oportunidade. Aproveite, antes que seja tarde demais. Não jogue fora o teu ministério por causa de um prazer efêmero. Não abandone a tua família por causa de uma aventura. Não abandone os propósitos que Deus tem para você por causa do pecado. Esse pecado vai te matar, esse pecado vai te aprisionar, esse pecado está te cegando, esse pecado está fazendo com que você fique surdo à voz de Deus. O conselho de Deus é: arrepende-te. A Bíblia diz, o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Então aproveita hoje que Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento. Se arrependa e volte-se para o Senhor. Esta é a minha palavra para você. Assim diz o Senhor. Levanta-te. Se arrepende. Confessa e viva uma vida em Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.